Abra, por favor, a sua Bíblia lá. Aonde nós falamos pela manhã? Quem esteve de manhã, por favor, levante a mão. Quem esteve de manhã? Nós falamos qual livro? Lucas. Isso. Capítulo o quê? 8. E quais foram os versículos? Ele já vai botar ali. Mas fala sobre o quê? O que agora em outubro, novembro, dezembro, o pastor se propôs a falar? Sobre a semente. E aí eu quero lembrar os irmãos, aqueles que estão nos visitando essa noite, que em um tempo anterior, eu falei sobre o vaso. E lá no livro de Jeremias, fala assim, desce até a casa do oleiro, que aí ele fala o que é o vaso. O vaso de barro, na mão do oleiro, quando se quebra, o oleiro faz de novo, como ele bem quer. E Deus te deu oportunidade, e eu tenho certeza disso, de você ser um vaso com muitas utilidades. Você é uma pessoa que tem inúmeras razões para agradecer a Deus aquilo que Deus já fez na sua vida. E aí, quando eu pensei nesse tema da semente, eu não tinha feito nenhuma relação. Confesso aos irmãos que é por outro propósito, é para mostrar aos irmãos a importância da semente. Não tem coisa mais importante do que você está ouvindo agora, que é a palavra de Deus. Não tem coisa mais importante. Pode ser que alguns gostem de uma boa música, um teatro, uma praia quando pode, no domingo. Outros gostam de lavar a roupa, fazer um bom almoço com a família, juntar todo mundo, sabe? E usa o domingo, porque o domingo é o que nós temos. Na verdade, esse momento que deveria ser separado de forma especial para o Senhor, nós separamos para fazer as nossas coisas. Nós separamos para dormir um pouco mais, para fazer um projeto pessoal, acabar um módulo no mestrado, ou fazer alguma outra coisa que fosse interessante. Muita gente usa o domingo para isso. Mas a minha oportunidade, peço que vocês orem por isso, é mostrar o quanto que é importante essa semente que é lançada no coração de vocês cada domingo. No domingo pela manhã, no culto, através da escola bíblica dominical, à noite, nos relacionamentos que nós fazemos, no momento em que nós temos de comunhão, nas uniões, união de jovens, união de adultos. Isso são sementes. E eu inicio a minha fala aqui dizendo que não há nenhuma outra semente mais importante do que o grão de mostarda. Pastor, por que não existe nenhuma outra semente mais importante do que esta? Porque Jesus falou que se a sua fé for semelhante a um grão de mostarda, você poderia pedir o que você quisesse, que seria atendido pelo Pai. Que semente poderosa. Eu separei algumas características dessa semente. Semente de mostarda são pequenas sementes com duas características bem evidentes. A primeira é o seu tamanho. O grão de mostarda tem aproximadamente 2 milímetros. E uma cor branca, amarelada e preta. São especiarias importantes em qualquer cozinha. Mas foi utilizada como referência por Jesus, sendo assim a semente mais importante. As sementes contêm, ou seja, o grão de mostarda, 28% de óleo e 1% de óleo volátil, ou seja, de óleo que pode ser desprezado. 1%. A planta também é bastante ramificada. E agora a coisa mais importante do grão de mostarda. Diferente da palha e do trigo. Prestem atenção. Quando você amassa a palha ou o trigo, não tem nada dentro. Não tem nada dentro. A palha você esmaga e não tem absolutamente nada dentro. O trigo, quando você esmaga, tem a semente que dá o pão. A mostarda, ela cresce até 1 metro de altura. Imagina uma semente crescendo até 1 metro de altura.
elas se tornam fortes, escuras e não são estéreis. Que coisa maravilhosa. Elas, quanto mais se planta, quanto mais semeia, quanto mais você faz, mais ela produz. Você quer ser uma semente? Você quer ser uma semente? Assim? Quer produzir? Então eu separei o texto para nós começarmos a pensar sobre essa palavra semente na parábola do bom semeador. E diz assim o texto, Lucas 8, versículo 4 em diante. Quando uma grande multidão se reuniu e pessoas de todas as cidades vieram até Jesus, ele disse por parábola: um semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Hoje eu vou falar dessa semente. Outra parte caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, enfim, então eu parei aqui e explico. Foram 4 tipos de semente lançadas. A primeira, a segunda e a terceira, todas as 3, não deu fruto. Falhou. Eu quero repetir essa colocação que fiz pela manhã, aproveitando aqueles que não puderam estar aqui, para que o Senhor fale ao seu coração. Olha para mim, 75% da tua vida são registros de frustrações e falhas. É muito comum a pessoa começar a contar a sua história daquilo que Deus fez por ela e a sua história de superação. É muito comum. Mas por trás de uma história de superação, você tem, no mínimo, 75% de frustração. Frustração no trabalho, frustração no amor, frustração em casa, frustração com os amigos, frustração na sua igreja, frustração em todos os lugares que vocês possam imaginar. Porque esse é um princípio de ordem espiritual. Ou seja, apenas 1/4 da tua vida que vai dar certo. Parece triste. Mas eu quero lembrar aos irmãos e os que estão aqui que pelo poder da palavra e aquilo que o Senhor Deus tem nos revelado através da sua palavra, você pode agora, em nome de Jesus, começar a viver os 25% destinado da parte de Deus à sua vida para dar certo. Você não precisa mais ficar esperando alguém, alguma coisa, ou de alguma maneira algo extraordinário acontecer, porque Jesus já fez. Irmãos, eu vou abrir um parênteses. O Daniel, coloca a parte final do cântico que nós cantamos, por gentileza. A parte final, que coisa extraordinária. Permita-me só fazer uma comparação. A parte final, a igreja não pode parar. A perseguição, leiam comigo por favor. A perseguição não parou a igreja. Primeiro você tem que ter uma percepção de quem é a igreja. Repita comigo, eu sou a igreja. Por que eu sou a igreja? Porque um dia semearam a palavra, contaram da palavra, me explicaram da palavra, e eu tornei a igreja de Cristo. Você crê nisso? Você crê nisso? Pastor, mas o senhor acabou de afirmar que 75% da minha vida, irmão, eu digo isso com muita tranquilidade, podem ter certeza disso. Existem pessoas aqui que estão com um espírito de derrota há muitos anos na vida porque não querem dar ouvido a uma palavra de vitória. Não querem acreditar num tempo de graça. Não querem aproveitar o que Jesus já falou, porque não fui eu que falei nada. Sabe aquele sentimento de vitimismo? Se é que essa palavra existe, eu acredito que depois eu vou conferir, eu acho que essa palavra não existe. Mas você entendeu? Aonde você conta só a parte ruim, você conta as suas derrotas, você conta aquilo que está falhando, aquilo que você não gosta. Você sempre acha uma razão para estar no estado em que você está. Você não consegue acreditar que pode mudar. Mas essa noite, em nome de Jesus, o Coliseu, sabe o que acontecia no Coliseu? Os cristãos
eram levados para ali, não pôde parar, irmão. A história disse isso. Eram postos ali e homens gladiadores matavam os cristãos. Ou então os leões, olha aí o que mais? Os leões não pararam a igreja. E para mim a parte mais emocionante desse cântico. Leia, por favor, igreja, em nome de Jesus. Declare isso em nome de Jesus. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Como que? A semente. Não tem uma relação. A gente não escolhe nada por acaso, até porque não fui eu que escolhi. Mas tem uma relação. Estou contando isso para você porque algumas vezes nós temos determinadas orientações que vêm da parte de Deus, que as pessoas precisam ver que tem relação direta. O que você cantou mexe na estrutura espiritual de uma maneira tão forte, que fica muito mais sensível o homem entender. Quem determinou que o inferno não vai prevalecer? Foi Jesus. Aleluia. Quem que afirmou que o inferno não vai ganhar? Foi o próprio Deus. Sabe o que Deus falou lá no livro de Gênesis, quando Adão pecou? Porém, entre você, a mulher, e a serpente, uma inimizade. Ela vai pisar a tua cabeça. Quem determina na tua vida, ou incentiva na tua vida, para que cresça na tua vida, aquela sementinha que um dia foi plantada através de Jesus, são essas declarações do mundo espiritual que cada dia elas vão se tornando muito mais visíveis e práticas na igreja. Nós sabemos que é muito difícil vencer o diabo. Nós sabemos o quanto é difícil espiritualmente vencer o inferno. Mas é o diabo que sabe que por intermédio de Jesus, ele não sairá vencedor desta batalha. A tua visão, a tua percepção é fundamental. Então foi lançada a palavra, a semente. Volta, por favor, ao texto, versículo 8, por gentileza. Outra, enfim, caiu em terra boa, cresceu. Por que Jesus então associa que a minha fé precisa ser uma semente de um grão de mostarda? Porque a fé tem que crescer. Você precisa cada dia aproveitar a oportunidade para crescer. E como que isso acontece? Vamos voltar um pouquinho, versículo 6, por gentileza. Outra parte caiu na pedra. E tendo, olha aí, mais uma vez, crescido. O que são as pedras? O que eu posso comparar ou fazer uma analogia sobre a pedra? Bem, nós já identificamos os 4 elementos do texto, certo? O semeador, a semente, a terra e o fruto. Nós vimos isso no decorrer da leitura. E agora aparece, entre um momento e outro, a pedra. Parece que a terra está ali e em cima da terra tinham pedras. Um terreno pedregoso. E a semente vai e cai na pedra. O que são as pedras? Jesus explica isso. Graças a Deus que Ele mesmo dá a interpretação da parábola. Mas eu gostaria, sem nenhum problema de tornar a minha interpretação menos ou mais importante, eu queria que você pensasse comigo o seguinte: a falta de consciência de fé endurece o quê? O coração do homem. A falta da consciência, da iniciativa do homem de buscar a Deus, endurece o coração do homem. A falta desse momento de estar ouvindo coisas espirituais, endurece o coração do homem. Quando não conseguimos um coração
aonde a palavra tem o seu espaço, nós nunca vamos chegar no versículo 8 e dizer, olha, o coração é bom. A semente é boa, mas o coração está uma pedra. As preocupações, os nossos pecados, as oportunidades que o mundo tem nos dado todos os dias, isso desvia o nosso coração de Deus. Você lembra quando perguntaram a Jesus qual era o maior dos mandamentos? E Jesus acrescenta algo no mandamento que já não era fácil. O maior mandamento até Jesus era amarás o Senhor teu Deus, está no livro de Êxodo capítulo 20. Amarás o Senhor teu Deus em primeiro lugar, e ao teu próximo como a ti mesmo. E essa compreensão foi dada. Agora, com Jesus, ele acrescenta: de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Um coração endurecido não tem isso. Podemos até adorar a Deus, mas superficialmente. E se a semente cair na nossa vida de maneira superficial, chega uma hora, ela cai, sai. Discutimos determinadas coisas no mundo com muito mais vontade, temos muito mais paixão por aquilo que nós discutimos. Mas a falta de consciência da fé nos torna uma pessoa vulnerável num mundo que tem a ciência como seu Deus e o humanismo como sendo a sua referência de vida. Você sabe que as crises de valores que nós estamos passando não é porque a igreja tem deixado de falar dos valores da Bíblia. A crise de valores que nós estamos vivendo é porque as pessoas estão deixando de viver aquilo que a igreja está ensinando. O espinho, o solo duro, a pedra, são apenas uma maneira de focarmos que a semente que é lançada sobre a nossa vida ressalta a importância daquilo que nós estamos ouvindo. Estamos ouvindo uma palavra que vem do céu. Estamos ouvindo uma palavra que transforma. Estamos ouvindo uma palavra que muda, que faz com que o cego, que não tinha nada para ver, passe a enxergar. Que coisa tremenda é quando temos consciência da nossa fé. Foi isso que Jesus falou: se a tua fé tão somente for semelhante a 2 milímetros, é um grãozinho de mostarda, vocês vão arrebentar. Ele declara: coisas maiores do que eu fiz, vocês poderão fazer. Já imaginou vocês fazerem coisas maiores do que Jesus? Que coisa tremenda. Nós estamos esperando esse tempo. Eu estou esperando esse tempo, onde a igreja não esteja com o coração endurecido. Mas a segunda coisa desse texto, Lucas capítulo 8, versículo 6, diz assim: caiu sobre a pedra e tendo o quê? Crescido. Mesmo a semente que caiu na pedra, ela cresce. Mesmo a semente num coração duro, cresce. É possível você ficar um bom tempo com essa palavra no coração. Só que ela cresce, mas ela não tem o quê? Raiz. Ela não tendo raiz, ela não tendo profundidade, se é algo superficial, na sua primeira tentação, você pode cair. O solo não é a preocupação maior. Por isso que ele disse que haveria um momento em que esse solo estaria fértil, bom. Haveria um momento em que o seu coração vai estar bom, propício para a semente. Mas a preocupação naquele momento do autor é nos fazer entender que mesmo a semente que caiu num coração duro tem que crescer. Precisa crescer. Primeira coisa que você precisa identificar como crescimento. Lembra da característica da semente? É óleo. Óleo é sinônimo de quê? Espírito Santo.
Tem pessoas com coração duro que não conseguem permitir que o seu coração seja trabalhado pelo Espírito Santo. Características como a mansidão, domínio próprio, características como o falar de coisas espirituais, características de um homem bondoso e misericordioso, características essas que não têm, os que têm a sua vida de maneira superficial. Se podemos nos aprofundar em Deus, e esta é a natureza de Deus, permitir que conheçamos Ele de maneira mais profunda, é a lição vital. A semente, ela tem por si só o poder de nos fazer crescer, mas também tem nos fazendo crescer. A direção é Deus, tudo está em torno de Deus, as coisas acontecem em torno de Cristo, por isso o caminho é Jesus Cristo. Mas nós precisamos entender o que nós estamos fazendo, qual o passo que nós estamos dando à medida do nosso crescimento. O grande desafio é saber o quanto nós já crescemos. Porque se estivermos num lugar onde não podemos crescer mais, precisamos pedir ao Senhor um solo mais propício para o tamanho que Ele quer me ofertar. Que coisa maravilhosa. Existem poucos que têm compreensão disso. Chega uma hora, Deus te arranca de determinadas coisas, te separa de determinadas pessoas, para que você realmente tenha experiências marcantes com Ele e seja forte. Porque o tempo da tempestade, no tempo das dificuldades, quando o vento bater sobre a tua vida, você está ali de maneira forte, segura, no alicerce que é Cristo Jesus. E por último, esse versículo me dá mais uma lição. Ela cresce, mas ela morre. Olha que coisa triste. Sobre a pedra, e tendo crescido, seca por falta de umidade. Morre. É uma semente que, aos olhos de algumas pessoas, você pode dizer assim, o semeador desperdiçou a semente. E muitas vezes nós temos essa percepção. Quando nós não temos o resultado imediato, e aqui eu quero dar uma oportunidade para que você faça isso, propõe alguma coisa no mundo espiritual. É um exercício, como por exemplo, curar as tuas feridas emocionais. Proponha isso para Deus. Um outro exemplo, proponha que este mês você conseguirá abençoar vidas, com uma vida próspera, com uma vida abundante, com uma vida regada de coisas que você não esperava para si mesmo. E olha que eu não estou falando de dinheiro. Não estou falando de um carro novo, ou de uma casa diferente. Estou falando de que essa prosperidade é baseada naqueles elementos que são oriundos da minha relação com o Espírito Santo. Imagine você exercitando a mansidão com mais facilidade. Imagine você exercitando a misericórdia com mais facilidade. Imagine você exercitando a bondade com mais facilidade. Imagine Deus tirar do teu coração tudo que está apegado a Ele. Certamente você vai ser uma pessoa diferente. Porque por natureza nós somos egoístas. Queremos muito mais do que precisamos. Desejamos coisas que nós não temos condições de guardar. Acumulamos, na verdade, coisas que nós não podemos usar. Mas não é essa a grande proposta da semente que vem da parte de Deus. A semente que vem da parte de Deus é tornar a tua vida fértil, não seca, sem água, mas uma vida, como o próprio Jesus falou, que emane rios de água viva, que fluam em abundância. Imagine você sair daqui com uma alegria como nunca você tenha tido e mostrar para as pessoas que essa alegria veio do Senhor.
uma onda avassaladora, que caiu do céu direto num coração que estava precisando de uma gotinha de água. E ele mandou um balde. Aleluia. Mandou um balde de alegria para que você tenha consciência plena de que a palavra de Deus é viva e tem efeito sobre os nossos corações. Você crê nisso, amado? Eu desafio você a pedir ao Senhor algo especial. Feche os seus olhos. Converse com Deus. Expresse esse sentimento que você está tendo. Expresse a sua dificuldade. Permita que Ele conheça por você aquilo que tem feito você chorar de noite que ninguém vê. Receba essa semente. Em nome de Jesus. Pai querido, nós te agradecemos. Estamos aqui aproveitando esse tempo de comunhão com o Senhor, para colocar ao Senhor as nossas angústias. E eu sei que o Teu Espírito Santo já está trazendo alento, conforto, paz a cada coração. Essa água que nós precisamos vem do Senhor. Esse momento de refrigério que nós precisamos vem do Senhor. Não é o tamanho que nós precisamos, mas é compreender o tamanho que o Senhor determinou. É termos humildade, simplicidade de aceitar o pouquinho, porque basta um pouquinho. Aleluia. Basta só um pedacinho que o Senhor pode fazer coisas extraordinárias. Se aquele que está esta noite aqui abrir só mais um pouquinho o seu coração, é suficiente para o Espírito Santo penetrar, tornar, Senhor Deus, esse coração aprazível, tornar esse coração apto, tornar esse coração propício a grandes coisas que o Senhor pode fazer por ele. Nós te agradecemos, Senhor, porque não temos noção, não temos condições de mensurar o tamanho da tua graça, mas sabemos que ela é o suficiente e o bastante em nossas vidas. A tua graça nos basta, Senhor. Inunde este lugar com a tua graça. Inunda, Senhor Deus, as famílias com a tua graça. Os filhos, os nossos filhos, sejam cheios da tua graça. O nosso trabalho seja cheio da tua graça. Quando estivermos passando pela dor, quando estivermos passando pela enfermidade, possamos estar firmes, aguardando, esperando com paciência no Senhor a tua graça. Seja, Senhor Deus, com aqueles que não percebem a tua graça e faça-os sentir o teu favor. Em nome de Jesus, é o que eu lhe peço e oro hoje e sempre. Amém. Que a graça, a paz, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do teu Santo Espírito se façam presente neste lugar hoje, para todo sempre. Amém. Fecha os seus olhos só um minutinho mais. Pode ser que você esteja disposto ou disposta essa noite de se colocar de pé e dizer: Senhor Jesus, eu quero recebê-lo como meu único Senhor e Salvador. E quero receber essa graça que foi ensinada. Essa semente que foi lançada de bênção sobre a minha vida, eu quero ver crescer. Não quero ser uma terra ruim. Não quero ter um coração ruim, uma mente ruim, mas quero ter uma mente boa, transformada pela tua palavra. Quero ter um coração bom, transformado pela tua palavra. Quero poder me encontrar com a tua palavra e desfrutar das coisas mais belas e ricas que ela me promete. Se você deseja isso, irmão, irmã, amigo, amiga, se você deseja, em nome de Jesus, levante a sua mão. Diga isso ao Senhor. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe a cada um de vocês. Tenham todos uma noite abençoada e uma semana abençoada. Leve no seu coração a palavra que foi entregue e permita que ela cresça. Faça o seu desafio. A palavra que veio do céu nos desafia. Está doente? Fala para o Senhor.
Está faltando alguma coisa na sua vida? Entrega ao Senhor. Está tendo alguma dificuldade com alguém? Entregue na mão do Senhor. Essas coisas todas podem ser entregues no Senhor. Que Deus a todos abençoe e assim nós encerramos mais um culto em nome de Jesus. Hoje nós